E aí, Dev, hoje nós vamos explorar juntos um assunto que é muito utilizado no mundo da programação, que são as tarefas agendadas, ou popularmente conhecido como cron jobs. Então, vem comigo. Ao longo desse vídeo, nós vamos fazer um exemplo de como você pode utilizar o Node.js para agendar tarefas que são executadas automaticamente de tempos em tempos. Mas afinal de contas, o que é um cron job? Um cron job é basicamente uma forma de você agendar uma tarefa automatizada em um computador. A palavra cron, ela vem do termo cronômetro. Já job significa tarefa. Então, um cron job é basicamente uma tarefa agendada dentro de um cronômetro ou dentro de um intervalo de tempo. Tá, mas espera lá. Quando utilizar um cron job? Toda vez que você precisar executar algum tipo de tarefa recorrente. Vamos imaginar que você quer executar um backup do seu computador todos os dias. Ao invés de você fazer isso manualmente, salvando seus arquivos em um drive externo, por exemplo, você pode agendar um cron job que vai performar essa tarefa para você de forma automatizada. Chega de enrolação e vamos para o código. Bom, eu estou aqui com o meu Visual Studio aberto, estou com o projeto Node aqui já inicializado. Então, eu vou começar aqui adicionando a minha biblioteca que vai auxiliar a gente na criação desses cron jobs, tá? Que é a Node Cron. Então, eu estou adicionando aqui a biblioteca. Depois eu vou começar aqui, vou criar um arquivo chamado cron.js e vou começar importando aqui o cron de Node Cron. Legal. O Node Cron, ele fornece para a gente alguns métodos aí, onde um deles aqui é o schedule, que é justamente onde eu vou fazer o agendamento dessa tarefa, tá? Então, esse schedule, ele recebe dois parâmetros nesse método, tá? O primeiro deles é o cron expression, que é justamente um padrãozinho ali determinado por uma string, onde você diz para ele de quanto em quanto tempo essa tarefa vai ser executada, né? E o segundo é a minha função de callback, que é justamente a função que vai ser executada sempre que ele der o trigger dessa tarefa aqui no caso, tá? E aí, como é que funciona esse padrão aqui? Bom, eu vou colocar aqui, só definir aqui o padrão e eu já explico para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Então, bom, aqui nós temos a definição de uma string, que basicamente aqui representa cada um do intervalo de tempo aqui no caso para poder executar essa tarefa, tá? E aí eu deixei aqui no readme do projeto como é que funciona esse padrão aqui no caso, tá? Então aqui, a primeira posição aqui, primeiro caractere aqui no caso, asterisco, ele define aqui o segundo o minuto, depois a hora, o dia do mês, o mês e o dia da semana. Tá? Aonde a gente tiver o asterisco, ele está definindo todos, né? Então nesse caso aqui, ó, desse meu padrão aqui, eu quero executar essa tarefa a cada segundo. Então, vamos definir aqui a minha função de callback, né? Só para a gente ver isso aqui sendo executado. Vamos dar um executado, beleza. E aqui a gente vai executar esse cron. Então, ó, você pode ver que a cada segundo ele faz aqui no caso a execução dessa minha atividade, tá vendo? Ele dá o trigger dessa minha atividade aqui no caso, né? Então, se a gente parar aqui, vamos imaginar que você queira, por exemplo, executar uma tarefa todos os dias às 17 horas, tá? Então, aqui, o segundo ele é opcional. Então, a gente vai remover ele, né? Porque eu não quero executar isso aqui no segundo, mas se você quisesse especificar o segundo, você poderia especificar. Então, eu quero no minuto 0 e na hora 17, eu quero executar essa tarefa. Então, é dessa forma que você faz esse agendamento de tarefas aqui utilizando o Node Cron. Né, utilizando esse padrão aqui. E óbvio, você pode brincar com esse padrão. Então vamos imaginar aqui que você queira executar às 10 e às 17. Você pode colocar aqui 10-17, né, que aí ele vai executar essa tarefa para você às 10 e às 17, tá? Então você pode fazer coisas desse tipo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui num exemplo prático agora de como que a gente pode usar o cron efetivamente, né, o cron job. Imagina só que você precisa de tempos em tempos consumir uma API na internet, né, uma API de notícias, vamos dizer assim, e atualizar uma base sua num banco de dados ali, atualizar uma tabela, alguma coisa assim, que posteriormente essa tabela é consumida por um website que mostra as últimas notícias do dia, por exemplo. Como que você poderia fazer isso? Então você poderia fazer uma tarefa agendada, justamente que faz a execução aí dessa tarefa para você, tá? Então, só para dar um exemplo aqui, como que a gente faria isso? Bom, eu vou começar aqui importando o Axios, que vai ajudar a gente a fazer consumo de API REST. Você poderia usar o Fetch, mas eu particularmente gosto do Axios. E aí, se você quiser
saber mais sobre o Axios, saber mais sobre consumo de APIs REST, me deixa aí nos comentários que a gente monta um conteúdo específico para isso, legal? Beleza, então aqui, deixa eu começar fazendo aqui a declaração do meu response. O Axios, ele tem um método que me retorna uma promise, que ele vai buscar, né, os dados aqui no caso de uma API utilizando o método get aí, né, do verbo get do HTTP. Então ele tem um método get aqui que recebe como parâmetro aqui uma URL, tá? Então eu vou pegar aqui, de dentro do meu response, eu vou pegar o meu data, que é justamente os dados que está retornando, e aqui eu vou dar um console.log nesse meu data, né? E nesse momento aqui seria o momento que você faria a gravação aqui, no caso, no seu banco de dados, tá? Deixa eu só transformar isso aqui numa função assíncrona, porque como ele trabalha com promise, eu preciso transformar isso aqui num async await. E vamos fazer o seguinte, só para a gente poder ver, vamos colocar isso aqui para executar a cada 2 segundos, tá? Então eu posso usar também esse padrãozinho aqui, para executar isso aqui a cada 2 segundos. Bom, como a gente não tem uma API aqui de notícias, eu vou utilizar aqui como placeholder o JSON placeholder, que basicamente fornece uma API, né, com alguns dados aqui para a gente poder mocar, né, estruturas aqui e poder trabalhar com uma API aqui mocada. Então eu tenho uma API aqui na internet, né, que basicamente aqui retorna os to-dos com ID 1 aqui no caso, é só para a gente poder exemplificar isso daqui, tá? Então se eu executar isso aqui novamente, você vai ver que a cada 2 segundos ele vai trazer para mim aqui, ó, o dado do to-do, que seria o dado aí da sua notícia, né? E aí você pode atualizar, por exemplo, a sua base de dados, como eu falei anteriormente, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Me deixa aí nos comentários o que você achou, se você já está utilizando Cron nos seus projetos. E até a próxima. Valeu!